Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Moncarginato e hoje então vamos falar um pouquinho sobre a importância do Sagrado Feminino. Por que esse movimento ele é tão importante para as mulheres, né? E todas as mulheres. Bom, a gente precisa olhar historicamente, né, como esse ser mulher ele foi tratado, ele foi se construindo, se desconstruindo nos últimos 2000 anos, até mais um pouco para trás. Historicamente, a gente sabe que sempre que um povo é invadido por outro, a primeira coisa que esse invasor faz é destruir com o sistema de crenças do invadido. Tu precisa quebrar essa cultura, tu precisa fazer eles duvidarem deles, fazer eles duvidarem de si mesmos, dos seus deuses, daquilo tudo que é sagrado para eles, daquilo tudo que é caro para eles. E isso em toda a antiguidade a gente vê. Quando um povo invade o outro, a primeira coisa que eles fazem é destruir com os templos, destruir as estátuas, matar os sacerdotes, estuprar as sacerdotisas, matá-las, e aí toma posse do lugar. Uma das formas também de tomar posse desse lugar é justamente estuprar as mulheres, e fazer com que elas tenham forçosamente filhos deles, para dizer: esse lugar é meu e você me pertence. A mulher pertence ao invasor, uma propriedade. E a gente vê que durante todo esse sistema de crença das religiões monoteístas, que estão tanto no Oriente quanto no Ocidente, as mulheres elas perdem o seu lugar no papel da criação. Elas passam a ser a portadora do pecado, a que obrigou o coitadinho do Adão a comer o fruto proibido, né? Adoro esse mito. Não vou entrar no mérito, mas, enfim. O que acontece? As mulheres, elas foram afastadas dos seus ciclos naturais. Elas foram afastadas de si mesmas. E sempre que tu quer quebrar alguém, que tu quer subjugar uma cultura, que tu quer subjugar uma pessoa, tu afasta ela dela mesma, Tu quebra com aquilo que é sagrado, tu destrói aquilo que é mais caro para aquela pessoa. E isso a gente vê nas relações do macro, do coletivo, nas relações e nas relações pessoais, sejam elas parentais, íntimas, profissionais, enfim. Sempre que a gente tem uma relação de subjugação, o tirano, o subjugador, o que ele faz é um jogo psicológico justamente para minar a autoconfiança dessa mulher. Sempre que uma mulher está dentro de um relacionamento abusivo, é porque ela não está empoderada dela, ela não sabe quem ela é. O sagrado, o ciclo dela, o mundo dela interno foi quebrado, ou nunca foi construído, que é o que a gente vê com mais frequência. Porque o que acontece? Em 2000 anos de subjugação do feminino ao masculino, de subjugação do feminino a uma cultura patriarcal linear, que não vê os ciclos da mulher com naturalidade, muito pelo contrário, vê o ciclo das mulheres como um problema. Uma mulher menstruada era uma mulher impura até bem pouco tempo atrás na história. Ela não poderia ter contato com outras pessoas, porque ela poderia infectar essas pessoas. E algumas religiões monoteístas, essas mais ortodoxas, isso ainda é muito forte, tá? A questão da menstruação, do sangue menstrual ser impuro. E vejamos, gente, de novo eu vou falar aqui, o sangue menstrual, ele é mágico e ele é sagrado, e ele é o único sangue que verte sem ser fruto da violência. Todos os outros tipos, todas as outras formas de verter sangue vêm da violência, do sacrifício, da morte, da luta, da guerra. O sangue menstrual feminino, ele é natural, ele é ciclo, ele é do ciclo natural. E ele verte sem violência. É um sangue sagrado, é o único que é assim. Tá? Então, ele tem uma importância e um poder que a gente precisa entender. Então, o sagrado feminino, diante desse quadro, ele vem para restaurar o sagrado feminino, ele vem para restaurar essa percepção do sagrado em cada mulher,
vem para reconstruir e trazer esse empoderamento da mulher, de si mesma, de não se deixar mais ser subjugada por questões profissionais, parentais, íntimas. Sempre que um abusador, né, seja aquela relação que ela não chega a ter uma violência física, mas a violência psicológica, que é tão agressiva ou até mesmo pior, que deixa sequelas, né, extremamente profundas nas mulheres, ele sempre começa com aquela frase assim de que você é ótima para mim, mas só eu vejo isso. E aí vem uma enxurrada, um discurso de desvalorização da mulher, né? Porque você é assim, você é assado, as pessoas isso, as pessoas aquilo, mas só eu enxergo a beleza, só eu enxergo a sua qualidade, né? Mas ela só serve para mim. Então, se você escuta isso, presta atenção, né? Porque você pode estar dentro de uma relação abusiva, aonde o outro ele não te constrói, o outro não te ajuda a te construir, ele te quebra para poder te submeter e te quebra na tua autoestima, porque tu não tá empoderada de ti, tu não sabe quem tu é. E o sagrado feminino resgata essa reconexão da mulher consigo mesma, com os seus ciclos, com o seu natural. O sagrado feminino vem para trazer de volta essa sacralidade que foi invadida lá atrás, que foi quebrada, que foi estuprada, que foi serviciada lá atrás, quando retiram a mulher do ato da criação, quando transformam a mulher na portadora do pecado e não mais na portadora da vida. Porque nenhuma pessoa vem para esse mundo se não for por um útero de uma mulher, né? E o sagrado disso ficou lá atrás, né? As mulheres viraram um depósito de sêmen e de procriação, né? E não mais as mulheres sagradas que eram lá na antiguidade, lá atrás, né? Então, esse resgate do sagrado feminino é justamente o resgate do ser mulher, o resgate da identidade cíclica dessa mulher. E ainda hoje, eu trabalhando com o feminino, trabalhando com mulheres, eu identifico que muitas têm dificuldade de conseguir aceitar a sua menstruação. Quando tu fala, as mulheres precisam menstruar, nossa, é uma enxurrada de críticas, né? Ah, porque uma tem síndrome de o SOP, né? Síndrome do ovário policístico, a outra tem endometriose. Gente, não é a menstruação, ela não é uma doença. E, consequentemente, ela não é a cura. O que acontece? Muitas vezes as pessoas prescrevem a não menstruar mais para as pessoas que têm algum tipo de problema, SOP ou endometriose, como se esse problema fosse oriundo da menstruação, e não é. A origem desse problema é outro, e isso precisa ser investigado, né? Isso precisa ser olhado, porque a menstruação ela não é uma doença, ela não é um problema. Ela não causa SOP, ela não causa endometriose. O que causa endometriose é alguma outra coisa que é mais profunda, que é psicológica, que é emocional e que pode ser biológica e que precisa ser curada, mas não é culpa da menstruação. Porque engravidar, menstruar e entrar na menopausa são partes do ciclo natural da mulher. E se é natural, não é doença, não é ruim, né? Então, essa reconexão com o ciclo da mulher, com ela mesma, com a sua ciclicidade, conhecendo seu corpo, aprendendo a interpretar os sinais do seu corpo, identificando os seus ciclos naturais com a natureza, com a lua, com o sol, com as estrelas, com a natureza física, né? Elemental, elementar, enfim, são N fatores. Tu pode ficar num nível, no outro, isso não tem fim, né? Mas o que o sagrado feminino traz de volta é o poder da mulher. Ele empodera a mulher para que ela não viva mais relações de subjugação, nem com relação ao seu corpo, porque existe hoje dentro do sagrado feminino a ginecologia natural, que vai resgatar a magia das ancestrais, a magia das bezedeiras, das raizeiras, né, das curandeiras, das parteiras, e que vai trazer de volta essa ligação com esses ciclos naturais, o parir, o amamentar, o ovular, a fertilidade, a não fertilidade,
Tá tudo ligado a essa aceitação, não aceitação do feminino. Claro que tem as questões biológicas, mas a gente sabe que toda doença física, ela tem origem no etérico, que são as energias, o nosso corpo energético, ou nas emoções, nas negações desse feminino. Então, muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar com o sagrado feminino dentro dessa ideia da prática, né, da ginecologia natural, uma limpeza uterina, um chá, um ritual, qualquer coisa que te faça voltar para dentro, que te faça te reconectar com o teu útero, ou com o teu feminino, com a tua lua interna ou externa, que enfim faça tu olhar para o ser mulher, as coisas começam a acontecer, as curas começam a ser feitas. E parece passe de mágica e não é. É só a mulher retomando o seu lugar de poder. Porque uma mulher que está dentro de uma relação de subjugação, de uma relação abusiva, ela não está nela, ela não está no seu lugar de poder. Porque se ela tivesse, ela não estaria dentro de uma relação dessas. Né? E o sagrado feminino, ele vem para devolver esse sagrado que foi quebrado, que foi retirado da mulher, que foi impedido de se manifestar, uma inquisição duríssima em cima de mulheres que detinham algum tipo de conhecimento. Uma inquisição na Idade Média, uma inquisição na Idade Moderna, né? E hoje nós temos a inquisição contemporânea, né? Que eu também não vou entrar muito no mérito disso, mas ainda existe a objetificação do corpo da mulher, ainda existe aquela coisa de como tu deve ser, como tu deve se vestir, como tu deve te portar, né? Para que serve o teu corpo, qual é a forma que o teu corpo tem que ter. E o teu corpo tem que ter a forma que ele tem. Né? Mas a gente ainda vive dentro de uma sociedade contemporânea alguns estereótipos que vão objetificar a mulher, que vão dizer como a mulher deve ser. Né? E isso também não está relacionado e não leva em consideração os seus ciclos. Então tu te veste de acordo com o teu interior, com a tua vontade, né? É uma vestimenta que te liga com o teu interno, ou é aquilo que a sociedade diz que precisa ser consumido? Um tipo de marca, um tipo de corte, um tipo de cor, né? Tu faz isso por ti ou para estar dentro, inserida, né? E ser aceita dentro dessa sociedade. Então, hoje, os mecanismos de subjugação, eles são mais sutis, né? Eles estão inseridos aí dentro desse sistema capitalista. Mas nós podemos sim, devemos optar e escolher se a gente quer ou não estar dentro disso, se a gente quer ou não, né, estar dentro desses padrões ou não, ou buscar isso, ter isso como um padrão ou não. Mas o ideal é que a gente sempre parta da nossa natureza interna, parta de quem nós realmente somos. E para isso nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos empoderar de nós mesmos. Precisamos recuperar essa força do feminino, né? Recuperar essa autoestima, essa aceitação de quem somos e dos nossos ciclos. Né? Então, o sagrado feminino, a importância dele está justamente nisso, em resgatar as mulheres, em resgatar esse sagrado, em trazer de volta o ser mulher. Né? Quantos de nós sabe, se tu diria assim, tá, o que é para ti ser mulher? Diz aí nos comentários. O que é ser mulher? O que tu entende por uma mulher cíclica? Como é que tu analisa os teus ciclos? Como é que tu interpreta o que tu sente? Tu já percebeu o quanto tu oscila? Por que tu acha que tem que ser linear? O que é ser linear? Sabe? Então são questões que vêm e que muitas vezes quando a gente para olhar de verdade, a gente não tem resposta. E talvez não exista uma única resposta, porque nunca existe uma única verdade. Né? Mas o sagrado feminino, ele vem justamente para amparar, para trazer essa ferramenta, para instrumentalizar as mulheres a tomarem posse do seu corpo, a partir da ginecologia natural, e a tomarem posse do seu espírito, a partir da filosofia e da espiritualidade do sagrado feminino. Então, o sagrado feminino, ele pode ser entendido como uma filosofia de vida, como uma prática espiritual, e como um engajamento político, um ativismo político. Né? Porque quando tu começa a entrar dentro dessa filosofia do sagrado feminino, que é justamente
entender, né, que somos todos interligados, que todos estamos conectados aos outros, que estamos conectados à natureza, aos ciclos naturais, que estamos conectados a tudo que existe, que nós tanto afetamos tudo isso, como somos afetados por essa grande teia relacional. Nós começamos a entender a importância do planeta Terra. Nós começamos a nos tornar ecofêmeas, mulheres que vão defender o planeta, mulheres que vão começar a se engajar dentro de movimentos de proteção à água, de proteção às florestas, de proteção ao nosso verde, aos nossos animais, à nossa fauna, à nossa flora. Necessariamente todas as mulheres precisam, não, cada uma vai achar a sua forma, umas vão se engajar nas coisas a partir da arte, outras a partir da cultura, outras a partir da sua profissão. Às vezes são professoras, são executivas, enfim. Cada uma dentro do seu quadrado, empoderada de si, e trabalhando para o todo, trabalhando para a rede. Então existe sim essa coisa do ativismo dentro dos estudos das sacerdotisas andinas. Elas falam que esse sagrado feminino é um despertar para a comunidade. Quando tu começa a atuar dentro da comunidade e entender que tu tem um papel ativo. Porque o sagrado feminino ele não é passivo, ele é ativo. Ele é de cocriação, ele é de ligação, ele é de coesão, de juntar tudo que existe. Então o sagrado feminino ele tem uma importância gigantesca. E ele vem para curar, ele vem para criar novas sinapses, ele vem para criar novas ligações, ele vem para curar, esse sagrado feminino que foi durante 2000 anos aí de história subjugado, religiosamente, culturalmente, familiarmente. Nós temos marcas muito grandes disso dentro de nós e que precisam ser curadas e saradas. E que trilhar esse caminho sagrado feminino, aliado à ginecologia natural, a outras técnicas naturais, à meditação, a outras técnicas de entrar para dentro, de olhar para ti, de redescobrir, descobrir o que é esse ser mulher, cura. Tá? Então eu acho que eu respondi algumas das questões, Se alguém quiser aí que eu fale sobre a filosofia do sagrado feminino, a espiritualidade, engajamento, que eu entre mais a fundo nisso, aí deixa aí nos comentários, que aí a gente prepara esses vídeos, enfim, tá? Mas se gostarem do vídeo, então, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal. Logo, logo estaremos falando aí do novo eclipse lunar que vem aí, as luas do próximo mês, ok? Beijinhos, até o próximo vídeo.